A manchete é: pastor tira sarro da fé de povo indígena, que reage e destrói um templo em construção. Aconteceu em Cabrobó, no Pernambuco. As estimativas mais recentes mostram que a Assembleia de Deus pode ter até 389 mil congregações espalhadas por todo o Brasil. E essas congregações, elas somariam por baixo uns 25 milhões de membros. Essa é uma denominação com grande capacidade de capilaridade. A Assembleia de Deus consegue se fazer presente para muito além das capitais. Consegue estar presente no interior brasileiro, naquele chamado Brasil profundo. E isso inclui a Ilha de Assunção, em Cabrobó, Pernambuco. Essa ilha, no meio do rio São Francisco, é uma terra ancestral para o povo indígena Trucá. Na verdade, a ilha é apenas uma parte daquilo que deveria ser do povo Trucá. É uma história muito brasileira. O povo indígena que, ao longo dos séculos, foi sendo gradualmente expulso das suas próprias terras e, basicamente, a Ilha de Assunção é parte do pouquíssimo que sobrou para eles, perto do que eles têm direito, claro, que é meio que tudo. A terra é importante. A presença Trucá naquela região é importante, sem dúvida, mas não é isso que define o povo. Não, longe disso. O povo Trucá se define pela sua cultura, pelos seus costumes e, claro, pelo conjunto das suas crenças. Tudo isso precisa ser respeitado e, eu ousaria dizer, precisa ser celebrado, precisa ser reverenciado como parte de um patrimônio imaterial que é rico, que é belo, que é precioso, mas que é frágil. Basta ver o que aconteceu com a etnia Juma, agorinha, bem recentemente aí. O último homem que representava essa cultura se foi no meio da pandemia. E essa é uma tragédia da qual o Brasil mal se deu conta. O que também diz muito sobre o nosso país. De volta aos Trucá, vai. Como qualquer povo indígena por aqui, eles perderam muito ao longo dos séculos e nunca viram qualquer tentativa assim significativa, séria de reparação, apesar dos avanços tímidos que foram registrados a partir do século XX, com o Serviço de Proteção Indígena, por exemplo. Da mesma forma como qualquer povo indígena por aqui, eles vivem nesses tempos uma negligência deliberada dentro das instituições que deveriam proteger o direito dos Trucá sobre as terras deles, sobre as terras que sobraram, pelo menos. Espera-se, portanto, que a Assembleia de Deus, ao se aproximar do povo Trucá, ao levar sua pregação para as terras deles, espera-se que a Assembleia de Deus reconheça todo esse valor histórico e reconheça, claro, o cuidado com que esse valor histórico precisa ser tratado. Pois bem, foi isso que faltou na fala desse pastor aqui. Ele diz que os indígenas acreditam num espírito de luz que não chega até eles porque a energia foi cortada. A qualidade do áudio é tão ruim quanto a qualidade daquilo que é dito. Ore pelos nossos irmãos índios. Estamos novamente precisando de um socorro de Deus. O pajé foi lá falar com o presbítero, juntamente com os caciques. Praticamente proibiu o culto novamente lá. Ele disse que o espírito de luz lá dele, o pajé disse que o espírito de luz não está descendo, não. Eu acho que cortaram a energia dele lá. Já morreu. É porque eles estão orando lá, o espírito de luz não está descendo. E não desce mesmo não, porque maior é o que está conosco. Até agora, ainda não existe um posicionamento da Assembleia de Deus, nem sobre a fala desse pastor, nem sobre o que aconteceu na sequência. É que, pelo menos até agora, esse caso não repercutiu nacionalmente. Se você procurar pelas informações referentes a esse caso, você vai ter que se contentar com informações de sites de notícias e blogs locais, que trazem informações lá sobre a região de Cabrobó. Então, assim, não é de se espantar que ainda não exista uma nota sobre a fala desse pastor. Ele se chama Jadson. Os sites de notícia de Cabrobó não informam o sobrenome dele. E o povo Trucá também se refere a ele por esse primeiro nome aí. A crença é Toré. Nós fomos criados vendo os nossos ancestrais sofrerem, morrerem,
para hoje nós estarmos aqui, nesse pedaço de chão. Dá-me energia no povo. Hoje nós estamos aqui reivindicando um protesto, uma indignação feita pelo pastor Jabson da Igreja Assembleia de Deus, que tem um vídeo circulando nas redes sociais, ele difamando, denigrindo e com intolerância religiosa, que é crime. Como deu para ver, o povo trucar não ficou assim muito feliz com a fala do pastor, e também pudera, né? E o que nós queremos com isso é repudiar mais uma vez a questão do pastor Jabson, com as tristes palavras, que ofendeu os nossos encantados, a nossa tradição, a nossa cultura, e deixou os nossos anciões, os nossos mais velhos, alguns passaram mal quando viram o triste vídeo. Então queremos aqui dizer que estamos reafirmando que não aceitamos crentes. Nós não impedimos que o cara seja de qualquer religião. Da ponte para lá ele pode construir templo, ele pode até catequizar Cabrobó, evangelizar Cabrobó, tudo. Agora aqui dentro do nosso território tem que manter a tradição, tem que manter o respeito à comunidade indígena, tem que ter o respeito às lideranças e os caciques, que aqui estão na luta pelo direito da terra, que os nossos antepassados sofreram, morreram, derramou sangue aqui dentro desse território, para hoje nós estamos aqui. Depois que está construindo, aí vem um grupo religioso que quer defamar, destruir os nossos direitos, então não aceitamos de maneira nenhuma. Vamos derrubar logo esse dia. Mas não é só isso. No dia 24 de abril, foram feitas essas imagens aqui que mostram manifestantes derrubando um templo da Assembleia de Deus que estava em construção. Olha, talvez você considere a reação do povo trucar desproporcional à fala do pastor. Pode ser esse o caso. E se for mesmo esse o caso, aí pode ser legal dar uma chance, pode ser legal dar uma lida nessa nota aqui de esclarecimento que foi publicada pelo cacique Bertinho Trucar. A nota foi publicada num blog que traz notícias lá da região de Cabrobó. Desse texto, você vai tirar a conclusão, você vai tirar a informação de que eles, os indígenas, que são os donos, que são os proprietários do terreno onde estava sendo erguido o templo da Assembleia de Deus, eles, os donos legítimos, eles não foram consultados sobre a construção daquele templo. Para o texto, vai. Para construir ou fazer qualquer obra no território indígena, faz-se necessário a consulta prévia para saber se as lideranças indígenas aceitam ou não determinada ação. Em nenhum momento as lideranças foram procuradas pelo pastor para dar anuência para a referida construção. Por diversas vezes, os representantes da Assembleia, aqui na Ilha de Assunção, foram procurados para conversar. Mas mesmo diante da decisão da organização interna, os mesmos continuaram a insistir na construção de uma igreja. Olha, se a nota de esclarecimento ou nota de repúdio é o grande gênero literário do Brasil desses tempos, então o cacique Bertinho é uma espécie de Mark Twain. É ligeiro, sagaz, ferino. Saca só a continuidade do texto.
Nós não fomos às redes sociais difamar a religião de ninguém. Pelo contrário, fomos nós que tivemos nosso sagrado desrespeitado pelo pastor. Imaginem se fôssemos nós, indígenas, que tivéssemos difamado a religião do pastor e, achando pouco, fôssemos construir uma aldeia na sua igreja, digo, dos irmãos. Essa não é a primeira vez na história da humanidade que um grupo resolve construir um templo sagrado em cima das terras consideradas sagradas por um outro grupo. Definitivamente não é a primeira vez que isso acontece. Agora, se uma história dessas conseguir acabar bem, isso sim vai ter sido inédito. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.